Boa noite a todos. Estamos mais uma noite aqui nas dependências do nosso lar, que costumava ser uma casa repleta de pessoas, repleta de amigos, repleta daqueles que vêm aurir os ensinamentos do Espiritismo, mas, ao contrário, nós temos aqui uma equipe nos bastidores que estão permitindo fazer com que as palestras cheguem à casa de todos da melhor maneira possível, ou que isto possa verdadeiramente trazer acolhimento e trazer afago aos corações daqueles que nos assistem em casa. Muito breve poderemos voltar às nossas atividades presenciais, mas enquanto isso nos valemos da tecnologia para levar a mensagem do Espiritismo até a casa de todos. Muito bem, meus amigos, hoje nós nos propomos a falar sobre as 3 revelações. Vamos fazer um resgate histórico falando de cada revelação e o que isso tem a ver com a doutrina dos Espíritos. Para tanto, eu gostaria de iniciar com o Evangelho de Jesus, com o evangelista Lucas, capítulo 13, versículo 20, que diz o seguinte: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 satas de farinha até estar toda fermentada. Reparem que ele fala aqui do reino dos céus, que é semelhante ao fermento que alguém toma e esconde em 3 satas até estar toda fermentada. 3 revelações, 3 satas de farinha. Estamos falando de uma linguagem da Palestina do século I, portanto, devemos explicar o que significa sata. Sata é uma medida hebraica para coisas secas. Portanto, é uma mulher que estava fazendo um pão e escondeu 3 medidas de fermento. E à medida que a massa crescia, ela ia depositando uma dose de fermento. Portanto, esta mulher pega da massa, coloca a primeira sata, espera a massa crescer. No momento adequado, nem antes nem depois, no ponto correto, ela coloca a segunda sata de fermento. Espera que a massa cresça, se desenvolva, e no momento propício ela coloca a terceira sata de fermento. Nós vamos utilizar este trecho do Evangelho, esta mensagem de Jesus, para nortear a nossa ideia das 3 revelações. Qual seria, portanto, a primeira revelação? Essas revelações, elas têm como significado verdades espirituais que nos são trazidas por meio de avatares, por meio de grandes líderes espirituais. E o primeiro deles, que nós vamos mencionar aqui, é exatamente Moisés, que estabeleceu a lei, chamada lei mosaica, para o povo hebreu. O povo hebreu, meus caros, era um povo muito indisciplinado. Era um povo que tinha um certo avanço no que diz respeito à materialidade, inclusive às ciências e também a artes, mas era muito pouco evoluído do ponto de vista da moralidade. Era um povo violento, era um povo, de certa forma, muito difícil e muito complicado, que tinha muita dificuldade de conviver como nação. Portanto, Moisés estabelece a sua legislação, num primeiro momento, com os 10 mandamentos, que, do ponto de vista do Espiritismo, podemos dizer que Moisés, neste aspecto, ou neste momento, atua como médium de Deus, recebendo a tábua dos 10 mandamentos, que poderia, ou que teria como ideia, fazer com que aquela nação pudesse se comportar do modo mais civilizado possível, e individualmente, para que as pessoas pudessem ter um mínimo de rigor ou de conduta pessoal. Era quase como domesticar um povo semi-selvagem do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista da moralidade. Por excelência, ou a essência da primeira revelação de Moisés, foi estabelecer ou foi divulgar um ensino que até então estava restrito aos círculos iniciáticos, aquelas pessoas
aquelas pessoas com privilégios, não é? Em castas superiores que tinha acesso exclusivo a certas verdades espirituais. Com Moisés, estas verdades espirituais elas foram disseminadas para todas as pessoas. E começa assim um processo de educação da moralidade e um primeiro passo nesse processo de avanço espiritual do povo hebreu. Resumindo, a primeira revelação de Moisés estabelece as bases do monoteísmo, ensinando para aquele povo de que todos somos filhos de um único Deus. Portanto, todos somos irmãos. E, portanto, há tão somente um único Deus. Isto era adequado porque, desde a nossa ancestralidade, nós trazemos, dos primórdios da nossa civilização, a crença em Deus. No Livro dos Espíritos, ali já nas primeiras perguntas, o Sr. Allan Kardec pergunta à equipe espiritual que responde, ou que evidencia, que desde os primórdios da humanidade nós trazemos no nosso âmago, de modo intuitivo, a crença em Deus. Isso não é somente nos povos X ou Y, no povo mais educado ou mais civilizado, não. A ideia de um ser superior, ela permeia todas as civilizações, desde os indígenas mais isolados até os povos mais avançados do ponto de vista do desenvolvimento humano, das ciências, da educação, etc. e tal. Então, naquela época, nós tínhamos vários deuses, cultuávamos vários deuses. O deus do trovão, o deus da agricultura, quando começamos a nos fixar como civilização, quando dominamos a agricultura, o deus da chuva, o deus dos animais, enfim, a ideia de uma pluralidade de Deus, e Moisés então vem estabelecer esta verdade, que até então era, repito, circunscrita a um número muito reduzido de pessoas, a ideia de um Deus único. E assim ele começa a preparar o terreno para as outras verdades espirituais que vinham. Eis, portanto, a primeira sata de fermento, não é? Trazendo uma legislação mais dura, mais rígida para um povo muito pouco avançado do ponto de vista da moralidade e da espiritualidade. E vamos caminhando para a segunda revelação. Moisés, ele esteve entre nós ali pelo ano 1340 a.C. Eis que um milênio e pouco depois surge aquele que é tido pelos espíritas, por nós espíritas, como o governador espiritual do planeta Terra. E de onde nós tiramos essa informação? De um livro muito importante na doutrina espírita, que é A Caminho da Luz, o livro chamado A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel ao conhecido e amantíssimo médium Francisco Cândido Xavier. Ali, Emmanuel esclarece que Jesus foi o responsável por traçar as diretrizes cosmogônicas do planeta. Ele traçou as medidas de formação da Terra, como peso, como tamanho, com proximidade do Sol. Ele como espírito crístico e, portanto, ele como o verdadeiro governador. E ele dá a primeira lição de amor, que é a principal mensagem do seu evangelho. Ele, que era o espírito puro, passou por um processo de densificação do seu perispírito extremamente diáfano para estar entre nós, para reencarnar entre nós e deixar a sua mensagem de amor e de caridade. Isso, veja, há 5 bilhões e meio de anos, que a ciência oficial também confirma que é a idade de formação da Terra, há 5 bilhões e meio de anos, Cristo já era um espírito puro, já era um espírito crístico. É importante lembrar que na revista Espírita de dezembro de 1868, o Sr. Allan Kardec recebe uma comunicação atribuída ao Espírito São Luís, que seria o seu espírito guia, o espírito guia do próprio Allan Kardec, explicando que Jesus seria um espírito crístico
e que os espíritos crísticos teriam por característica a sua pureza espiritual e que, portanto, não precisariam mais reencarnar em corpos físicos. E mesmo assim, Jesus, que tinha como adjetivo o Cristo, não que Cristo fosse o nome, mas Cristo era a qualidade, era o adjetivo de Jesus, um espírito puro, um espírito crístico, um dos responsáveis pela formação do próprio orbe, veio estar entre nós há 2000 anos, dando as lições de amor mais profundas que conhecemos. Se por um lado Moisés esteve convivendo com um povo duro, estabeleceu a ideia de Deus único, era necessário agora, naquele momento, 1500 anos depois aproximadamente, Jesus estar reencarnado na Terra para falar sobre sentimento. Então nós temos um avanço, meus caros, de um processo de um legislador moral, de uma legislação cívica, mais civil, dando regras de convivência básicas. Damos um salto enorme agora para falar do campo do sentimento, para falar das coisas do coração. Então, vejam que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, que Jesus foi um continuador de Moisés, mas não veio destruir a lei. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo fala disso. E diz assim, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Moisés falou coisas que eram cabíveis naquele momento. Depois a humanidade prossegue no seu carreiro de evolução espiritual e Jesus fala dessas verdades de outra maneira, adaptando-se ao grau de evolução ou de adiantamento dos homens. Mas o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele próprio era a sua autoridade vinha do seu próprio exemplo e da sua própria vivência. Ele veio dar cumprimento às profecias que anunciavam o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Então, chega Jesus e as janelas do nosso entendimento se abrem. As janelas da nossa percepção se dilatam, porque ele vem falar de um reino que não é deste mundo. Que o reino dele não era o reino de um líder político, ou que não era, como queriam alguns dos discípulos e o povo hebreu da época, da Palestina do século I, um líder militar que vinha libertar os hebreus do jugo do Império Romano, mas sim que veio falar das coisas do céu. Advertia-nos para que nós não semeássemos ou não cultivássemos tesouros na terra, e sim tesouros no céu. E veio dar, talvez, a maior alegria, ou o ponto culminante da sua boa nova, quando falava da imortalidade do Espírito, e ele próprio esteve entre os seus discípulos, na casa de Simão Pedro, quando estavam todos reunidos, portas e janelas fechadas, ele se fez presente entre os discípulos depois do martírio do Gólgota, depois da infâmia do Calvário, depois de terem testemunhado a destruição do seu corpo físico, ele vem estar entre os seus discípulos, comprovar que a vida não cessa de existir. Falando sobre vida eterna e falando sobre amor e caridade. Retomando as lições lá do Pentateuco mosaico, de Deuteronômio e de Levítico, quando ele dizia, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, com toda a tua força, e ama também o teu próximo como a si mesmo. Portanto, as lições de amor e de caridade talvez seja o extrato, o sumo da lição de Jesus que veio estar entre nós para falar das coisas do sentimento. Contudo, diz ainda o Evangelho segundo o Espiritismo,
não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, não podiam ser compreendidas. Ainda não era possível falar tudo. Ainda não era cabível estabelecer a terceira das verdades eternas. E para isso ele diz que iria chegar, ou que chegaria o seu Consolador prometido, que iria falar de tudo que ele tinha dito e muito mais. Para apanhar o sentido oculto das palavras, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave, e essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. Passado um tempo, a terceira sata de fermento encontra a humanidade em França do século XIX, 1857, quando o Sr. Allan Kardec reúne num Pentateuco sublime aquilo que nós entendemos como a codificação do Espiritismo, inaugurada em 1857 com o Livro dos Espíritos. E como o próprio nome sugere, o livro era dos Espíritos, aqueles que estão no além, vieram nos trazer as verdades, falando sobre a imortalidade da alma. Reparem que agora não, as verdades ou a revelação não é mais corporificada numa pessoa somente, como foi Moisés ou como foi Jesus, mas agora as vozes dos céus se fazem ouvir por todos os pontos do globo por meio dos médiuns, os intermediários que nos trazem a notícia e a certeza da imortalidade da alma. Não mais uma esperança, não mais uma fé, mas a certeza de que aqueles que não estão mais conosco fisicamente ainda vivem. E no Livro dos Espíritos está lançado, fincado o seu pilar filosófico, explicando coisas como, ou indagações como se existe vida após a morte, de onde viemos, para onde vamos, que é Deus. No seu pilar evangélico ou moral, lançando luzes sobre o Evangelho de Jesus. E no seu pilar científico, falando sobre as interações entre os dois planos da vida, entre os desencarnados e os encarnados, nesta simbiose que nunca cessa de acontecer. Estava lançada a terceira revelação com a doutrina dos Espíritos. A humanidade já estava madura, já não éramos mais crianças espirituais. E é exatamente na época do positivismo de Augusto Comte, com as experiências de Alexander Aksakov, de Charles Richer, das aparições do espírito Kate King, que se fazem materializar e transformam e lançam as bases do espiritismo experimental, demonstrando que a ciência também havia feito os seus estudos, os seus relatos, comprovando de modo inquestionável a sobrevivência da alma. Estava lançada, assim, a terceira revelação, com a doutrina dos Espíritos, fazendo com que, por todos os pontos do globo, possamos receber, através dos encarnados, notícias do além, tendo a certeza de que a vida na Terra é uma passagem fugaz e que devemos aproveitar ao máximo a nossa experiência reencarnatória para fazer o bem, para progredir. Como dizia o Cristo, entesourar bens no céu, nos afastando das ilusões da matéria. Esta seria a mensagem de hoje. Agradeço a todos pela atenção. Em breve nos veremos presencialmente. Que a paz do Cristo seja conosco hoje e sempre. Que assim seja.